O que é que separa os bons atletas de resistência daqueles que são, bom, verdadeiramente lendários? Por décadas, a ciência do esporte achou que tinha sua resposta na ponta da língua. Mas parece que existe um fator meio oculto, uma quarta dimensão, que está, aos poucos, reescrevendo as regras do jogo. Será que é só uma questão de ter um motor maior? Ou uma eficiência de combustível fora do comum? Ou será que existe algo mais profundo aí? Algo que os testes de laboratório tradicionais simplesmente não conseguem captar? Essa é a pergunta que deixou muitos cientistas intrigados por anos. Vamos voltar para 2017, no palco do projeto Breaking Two da Nike. Ali, 17 dos melhores corredores do mundo foram testados até o limite. E o mais interessante é que os modelos científicos previam o desempenho deles, mas só um atleta, Eliud Kipchoge, conseguiu de fato atingir seu potencial previsto. A grande pergunta que ficou no ar foi: o que ele tinha de diferente? Para a gente entender essa anomalia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no modelo clássico, aquele que dominou o jeito de pensar sobre resistência por mais de 30 anos. Tudo começou, ou pelo menos foi consolidado, em 1991. Um artigo super importante de M.J. Joyner estabeleceu a base de como a gente entende a performance de resistência. Ele propôs uma equação bem elegante que por muito tempo parecia explicar tudo. E esse modelo se baseia em 3 pilares fisiológicos. A crença por décadas era que se fosse possível medir essas 3 variáveis, seria possível prever com exatidão o desempenho de qualquer atleta de ponta. O primeiro pilar é o famoso VO2 máximo. Basicamente, é a capacidade aeróbica máxima do corpo. Se a gente usar uma analogia de carro que funciona muito bem aqui, esse é o tamanho e a potência do motor. Um motor maior, claro, tem o potencial de gerar mais velocidade. Depois vem a economia de corrida, porque não adianta nada ter um motorzão se ele gasta combustível demais. Esse pilar mede exatamente a eficiência, ou seja, quanta energia, quanto oxigênio é preciso para manter um certo ritmo. Aqui, menos é mais. E fechando o trio, o terceiro pilar é o limiar metabólico. Ele representa a fração do motor que dá para usar de forma sustentada. É a capacidade de manter um ritmo forte por um longo tempo. Essencialmente, é por quanto tempo o motor consegue operar ali, pertinho do seu limite máximo. Mas é aqui que a coisa começa a não fechar. Quando os dados dos atletas de elite do Breaking 2 foram colocados nessa equação de Joyner, ela previu tempos bem mais rápidos do que eles realmente conseguiam fazer. Ou seja, existia um buraco bem claro entre o potencial teórico e o desempenho real na pista. O modelo, pelo visto, estava incompleto. E a peça que faltava nesse quebra-cabeça todo é um conceito relativamente novo, a tal da quarta dimensão do desempenho. Essa dimensão é o que chamamos de resiliência fisiológica, ou, para simplificar, durabilidade. É a capacidade de resistir à deterioração, porque aqueles 3 pilares não são estáticos, eles se degradam ao longo de uma prova. E a resiliência é o que determina a velocidade dessa degradação. Um atleta mais resiliente é aquele que perde menos performance do começo ao fim. Para entender a importância real da resiliência, a gente precisa entender por que os atletas quebram ou batem no muro, como se diz. E não é um colapso repentino, sabe? É mais como uma cascata de eventos fisiológicos. A fadiga funciona como um efeito dominó. Primeiro, as fibras musculares mais eficientes, as melhores, ficam sem combustível. Para compensar, o corpo começa a recrutar fibras de reserva, que são menos eficientes e consomem bem mais oxigênio. O resultado disso? A economia de corrida piora e manter o mesmo ritmo exige cada vez mais esforço, até que, simplesmente, se torna insustentável. Esse fenômeno tem um nome: deslizamento de domínio. É quando um ritmo que no início da corrida parecia confortável, ali na zona de intensidade pesada, com o passar do tempo e o acúmulo da fadiga, ele desliza para a zona de intensidade severa. É aquela sensação de que o mesmo ritmo, de repente, ficou exponencialmente mais difícil de manter. A melhor notícia disso tudo é que, diferente do VO2 máximo, que tem um componente genético muito forte, a resiliência parece ser altamente treinável. Então a pergunta é: como desenvolver essa capacidade de resistir à fadiga? Olha, não tem atalho.
A base da resiliência é construída com anos e anos de consistência e um alto volume de treino. É por isso que muitas vezes a gente vê atletas mais experientes, como o próprio Kipchoge, mostrando uma durabilidade incrível, especialmente no final de uma prova longa, superando competidores mais jovens e talvez até fisiologicamente mais talentosos. Um exemplo bem claro disso está na evolução do treino longo. O método tradicional era fazer um longão em ritmo constante, sabe? A abordagem mais moderna, focada na resiliência, é o treino longo progressivo. A ideia é começar devagar e ir aumentando o ritmo gradualmente, ensinando o corpo a ser eficiente mesmo quando a fadiga já está se instalando. E existem outros treinos que são verdadeiros transformadores. Fazer sessões no ritmo da prova melhora a eficiência específica para a competição. Treinos mais leves em jejum aprimoram o uso de gordura como combustível, o que ajuda a poupar o precioso glicogênio para o final. E o treinamento de força e pliometria não só fortalece, mas melhora a biomecânica, tornando cada passo mais econômico e, portanto, mais resistente à fadiga. A introdução desse conceito de resiliência não só completa o modelo de desempenho, mas também muda, de uma forma fundamental, o jeito como atletas e treinadores precisam abordar o treinamento. O que tudo isso significa, então? Primeiro, que os 3 pilares clássicos não são fixos, eles se degradam. Segundo, que a resiliência é esse quarto fator que governa essa degradação, se tornando o verdadeiro diferencial no dia da prova. E o mais importante de tudo, ela pode ser desenvolvida com um treino inteligente e consistente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez a performance de elite não seja só sobre o quão rápido alguém consegue começar, mas sim sobre o quão lentamente essa pessoa desacelera. A verdadeira chave para destravar o potencial máximo pode não ser só construir um motor maior, mas, acima de tudo, construir um motor que seja inquebrável.